Vamos para mais uma. Bom, essa daqui ela já foge um pouquinho da eletricidade, já é um outro assunto. Vamos dar uma olhadinha. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessias de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante, igual a 108 km por hora, sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros, certo? Vamos focar aqui nesses dois valores que a questão nos deu. 108 km por hora, velocidade, e esse outro aqui, ó, de 8 centímetros, certo? São dois valores muito importantes que a gente vai utilizar. O que é que ele quer nessa questão, professor? A frequência da vibração, frequência, né, ó, frequência, grandeza física, frequência, da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de... Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, né, sonorizador. Segundo o enunciado aí, gente, o sonorizador, ele é como se fosse uma coisa que serve para avisar quando está perto de alguma obra ou então quando está perto de alguma sinalização, certo? Para quem nunca viu a imagem do sonorizador, ele basicamente é como se fossem vários buraquinhos que a gente tem ao longo de uma pista. Então, se a gente fosse tentar mais ou menos ilustrar como é que seria o desenho de um sonorizador, seria mais ou menos como se fossem buraquinhos assim, ó, onde o carro, ao passar, vai fazer aquele barulhinho, né, de alerta. Bom, olhando aqui para a imagem, a gente percebe que ficaria mais ou menos algo parecido como uma onda, exatamente. Ele falou na nossa questão que a distância entre dois carinhas desse daqui é de 8 centímetros. Ele falou que a distância entre esses dois aqui é de 8 centímetros. E diz que o carro que está passando aqui em cima desse sonorizador está se deslocando com uma velocidade de 108 km por hora. Então ele está se deslocando com a velocidade de 108 km por hora. Professor, ele está querendo a frequência. Exatamente. Se você juntar essas duas informações, essa distânciazinha com a velocidade, a gente consegue relembrar a famosa equação da velocidade de propagação de uma onda, que é essa formulazinha aqui, né? Ó. O que é cada um desses caras? Essa letrinha grega aqui é o que a gente chama de comprimento de onda. Esse carinha aqui é o nosso comprimento de onda. Professor, onde é que está esse comprimento de onda que eu não estou enxergando na questão? O comprimento de onda, gente, ele é justamente a distância entre duas repetições da propagação da onda. Por exemplo, esses dois pontinhos que eu frisei aqui, ó, eles seriam quem? Esses dois pontinhos seriam como se fossem a crista da onda. Então, a distância entre duas cristas, o que é que seria uma crista, professor? Essa parte mais alta aqui da onda, tá certo? Então, a distância entre duas cristas é um comprimento de onda. Então, eu posso afirmar que esse 8 centímetros, no fim das contas, é quem? O meu comprimento de onda, tá certo? Então, guarda essa informação. Nós já temos o comprimento de onda. Tá ok aqui ele, ó. Qual é a outra informação? A velocidade. Nós temos a velocidade? Temos, está aqui ela, ó, 108 km por hora. Porém, lembra que quilômetro por hora nós não podemos utilizar, porque não é uma unidade do sistema internacional. Então, o que é que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que transformar essa velocidade de quilômetros por hora para metro por segundo. Vamos lembrar, como é que eu faço para fazer a transformação? Se você está em quilômetro por hora e quer transformar para metro por segundo, o que é que você vai fazer, gente? Você vai pegar e vai dividir por 3,6. Mas pode ser que em alguma questão apareça justamente o contrário. Vai que depois de todas as contas, a questão quer que você transforme para quilômetro por hora. Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer o contrário. Você vai multiplicar por 3,6, tá certo? Bom,
Nesse nosso caso aqui, essa velocidade que está em km por hora, se eu pegar e transformá-la para metro por segundo, dividindo por 3,6, nós teremos 30 metros por segundo, tá certo? Então vamos lá, vamos anotar aqui, ó. Minha velocidade, 30 metros por segundo. Pois bem, feito isso, eu posso pegar esses valores e substituir aqui, ó, nessa equaçãozinha, tá certo? Então vamos lá, vamos substituir. A minha velocidade, 30, então vai ficar, ó, 30, igual a meu comprimento de onda, 8 centímetros. Nós temos que transformar para metros. Então vamos aproveitar e vamos fazer logo aqui no cantinho. 8 centímetros, transformando para metro, fica o quê? 0,08 metros, tá bom? Mudança de unidade, gente, muito importante. Então vai ficar 0,08 vezes a minha frequência, que é o que eu estou querendo, tá ok? Então, ó, esse 0,8 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então nós teremos, ó, F vai ser igual a 30 dividido por 0,08, tá ok? Bom, se você quiser para melhorar as continhas aí, você pode, por exemplo, ó, tem duas casas decimais aqui no 0,08. Você pode pegar essas duas casas decimais e colocar lá em cima como zeros e ficar um pouco mais fácil a tua divisão, ó. Eu já tinha o 30, acrescenta mais 2 zerinhos aqui, ó, fica 3.000 e tira as vírgulazinhas lá de baixo. É um cálculo um pouco mais fácil, tá ok? Se você dividir, gente, 3.000 dividido por 8, nós teremos que esse resultado vai ser 375 Hz. Beleza? Então, a frequência desse sonorizador vai ser exatamente de 375 Hz. Beleza? Então, nosso item correto seria o item B. Desculpa, C de casa. Tá ok? 375 Hz. Lembrando, gente, que Hertz sempre é a unidade da frequência, tá certo? No sistema internacional. Nós podemos ter também a unidade RPM, tá certo? Que ela também é bem comum de aparecer em algumas questões. Mas lembra que Hertz e RPM, apesar de serem as duas para a mesma grandeza física frequência, elas são definidas por coisas diferentes. O Hertz, ele é para segundo e o RPM é para o minuto, tá ok? Beleza?